estamos começando mais um culto online. As pessoas que estão nos assistindo, boa noite primeiramente, graças a paz aos nossos irmãos da nossa primeira igreja batista. E para começar, meus irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica aqui no Salmo 57. Amém? O Salmo 57 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois eu te procuro em segurança na sombra das tuas asas. Eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu clamo, ó Deus Altíssimo, eu clamo a Deus, que me ajude em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostra o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos, eles são como leões e querendo me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e as línguas deles como espadas afiadas. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorda meu coração, a minha harpa e a minha lira. Acordem, eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações, e te louvarei entre os povos, e teu amor chegará até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Então, meus irmãos, essa palavra aqui no Salmo 57 era quando Saul estava perseguindo Davi na caverna. Mas o mais interessante é que Davi, mesmo sendo perseguido, ele nunca esqueceu do Senhor. Ele sempre clamava a Deus, ele sempre orava, pedindo para Deus que aquela situação se passasse o mais rápido possível. E a nossa vida hoje é assim também. Às vezes passamos por momentos difíceis e às vezes até esquecemos do Senhor. Mas sabemos que nós temos um Deus Altíssimo que nos protege todos os dias, que possamos colocar nossa vida diante de Deus, que Ele possa se caminhar do resto, que Deus possa nos fortalecer, nos irmãos na fé, que Deus possa nos dar a sabedoria e a direção certa para os seus caminhos. Amém. Então, meus irmãos, agora vamos fazer uma oração diante de Deus, e que essas pessoas que estão nos assistindo, que elas possam fechar os seus olhos e orar diante de Deus. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama e a sua misericórdia se renova todos os dias em nossas vidas, Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu mais essa noite, Senhor Deus, de culto, Senhor Deus. Ó Pai, que essas pessoas, Senhor Deus, que estão nos ouvindo, Senhor, ó Deus, que elas possam semear por Ti, Senhor Deus, Pai, que elas possam sentir o Teu amor, Senhor, direcionado a cada coração, Deus. Ó Pai, que o Senhor Deus possa fazer morada, Senhor Deus, em cada casa dessas pessoas, Senhor Deus, que estão passando por esse momento difícil de pandemia, Senhor Deus. Ó Deus, que elas possam abrir o seu coração, Deus, para que o Senhor possa entrar, Senhor Pai. Ó Deus, guarda nossas vidas, Senhor Deus, Pai, nos protege, Senhor Deus, porque sabemos, Deus, que sem o Senhor, Pai, nós não somos nada, Senhor Deus. Ó Pai, sabemos que estamos passando por um momento muito difícil, Senhor Deus, que é esse momento de pandemia, mas sabemos, Deus, que no final disso tudo, Senhor Deus, é o Teu nome que vai ser exaltado, Senhor Deus, é o Teu nome, Senhor Pai, que vai ser glorificado, Senhor Deus, porque sabemos, Senhor, que essas coisas estão acontecendo, Senhor Deus, porque o Senhor está permitindo, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, eu te agradeço todos os dias, Senhor Deus, porque o Senhor Deus nos deu saúde, Pai, nos deu mais um dia, Senhor Deus, debaixo da Tua presença, Senhor Deus. Ó Pai, guarda nossas vidas, Senhor Deus, nos protege, Senhor Deus, pelas coisas que ainda vão vir, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos proteger, Senhor Deus, que o Senhor possa nos colocar debaixo das suas bênçãos todos os dias, Pai. Ó Deus, também eu te pedir pela vida dos meus irmãos, Senhor Deus, na fé, pela vida daquelas pessoas, Deus, pela vida da minha vizinhança, Senhor Deus, pela vida dessa cidade de Piodoso, Pai. Ó Deus, que essas pessoas elas possam entregar a vida a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar indo diante a cada coração nesse momento, Senhor Deus, no momento dessa oração, Senhor Deus. Ó Pai, guarda nossas vidas, Senhor Deus, nos dá mais um dia, Senhor Deus, de fortalecimento, Pai, porque sabemos que vamos precisar cada dia mais, Senhor Deus.
Ó Deus, guarda nossas vidas, Senhor Deus, abençoe a vida de cada irmão que está vendo esse culto online, Senhor Deus, e que o Senhor possa nos fortalecer na fé e nos proteger todos os dias, Senhor Deus. E essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos agora ouvir uma historinha das crianças, uma historinha sobre Davi. Oi, meu nome é Gabriel. Hoje eu vou contar uma história para vocês do Davi e Golias. Era uma vez o Davi. Ele ele é um pastor de ovelhas. Estava cantando um hino para as ovelhas dormirem. Mas aí apareceu uma guerra. Dos filhos deuses e os israelitas. O Davi foi dar comida para os seus irmãos, ouviu o gigante zombar de Deus e pegou sua funda, pegou uma pedrinha, lançou a pedrinha bem na cabeça do gigante. E o gigante caiu com a cabeça no chão. Foi bem na testa do gigante, que o nome dele era, que caiu com a testa, era o Golias. Quem venceu? Davi. Então, meus irmãos, agora vamos para um momento de testemunho com a irmã Luciara contando quem é Jesus na vida dela. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Eu estou aqui para dizer que Jesus hoje na minha vida é paz no meu coração, paz interior, é aquele que tira a angústia, é aquele que nos dá força, é aquele que nessas horas difíceis está sempre do nosso lado, é quem carrega o nosso fardo, é quem está nos olhando, nos acolhendo, nos amando. E quero dizer para todos que Ele é vida. Amém. Então, pessoal, agora vamos chamar agora aqui a irmã Branca para nós fazermos mais um momento de oração, o segundo momento de oração. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu vou compartilhar com vocês um versículo que se encontra no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Estamos passando por um momento bem delicado, esse período de pandemia, onde estamos vivendo isolamento social, mas que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa descansar nosso coração no Senhor e viver na certeza de que Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo. Convido vocês que estão em casa para orar junto comigo. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que transforma, é um Deus que liberta, meu Deus. E neste momento, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha proteger todos que estão passando por esse momento de isolamento social, meu Deus. Que o Senhor possa ir de encontro a cada lar, meu Deus. Que o Senhor possa trazer paz, Senhor. Trazer paz, Senhor, em nome de Jesus. Que
que o Senhor possa trazer conforto, meu Deus, aos corações, e que possamos entender, Senhor, que somente em Ti encontramos a paz que tanto procuramos, Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar trazendo, Senhor, aos nossos corações o desejo de Te buscar nesses dias. Que possamos refletir, Senhor, mais, Senhor, sobre o Teu amor, sobre o Teu cuidado, Senhor. Que venhamos aprender mais de Ti nesses dias. Que venhamos ansiar, Senhor, pela Tua palavra. Que venhamos ansiar em Te buscar, meu Deus, em nome de Jesus. E que venhamos estar confiantes, Senhor, na Tua promessa. Que venhamos estar confiantes, Senhor, que Tu está no controle de tudo, Senhor. Que nada passa despercebido aos Teus olhos, meu Deus. Que nossa confiança venha estar somente em Ti, Jesus. Essa oração que eu te faço, confiante, Senhor, no que Tu vai fazer. E no que Tu pode e no que Tu vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos agora para um momento de louvor, que esse louvor ele possa tocar no coração de cada pessoa que está assistindo nesse momento, que esse louvor ele possa ser bênção para vocês que estão nos assistindo aí. Amém. Você que está em casa, nesse momento nos assistindo, nesse momento eu te convido a louvar o Senhor com alegria no teu coração. E nós vamos declarar que a alegria do Senhor, ela está em nós. Ela é a nossa força. Amém? Se alegre no Senhor. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, verso 15. Ela diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para temerem novamente, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.
Nós recebemos o Espírito Santo do Senhor e hoje Ele habita em nós. E é Ele que intercede por nós, é Ele que nos conduz no caminho do Senhor. Antes nós éramos órfãos, mas agora nós somos chamados de filhos de Deus. Tão somente porque nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz e nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é motivo de nos alegrarmos no Senhor e agradecermos pelo seu cuidado para com a nossa vida. E é por isso que nós vamos louvar o Senhor. Por isso, nesse momento, continue no espírito de adoração ao Senhor e clame a Ele nesse momento. Deus
éramos órfãos. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia, Senhor. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Aleluia. Então, pessoal, como vocês viram aí, o nosso louvor, né? Foi uma bênção. Vamos para o momento da palavra do Senhor com o nosso pastor Jesaías. E que nesse momento eu queria a atenção de cada um de vocês, porque sabemos que o momento da palavra é um momento muito importante. E queria que essa palavra ela possa tocar no coração de cada um de vocês, que ela possa abrir o entendimento de cada um dos irmãos. E que essa palavra ela possa ser transformadora para cada família, para cada vida. Quais os sinais de alguém que foi adotado pelo Senhor? Adotados por Deus. Vimos na mensagem passada que toda pessoa, antes de receber o espírito de adoção, recebe primeiro um espírito de escravidão e temor. Ele é quebrantado através de uma real compreensão da lei de Deus, uma convicção de pecado, uma clareza profunda sobre a sua necessidade do Senhor e, ao mesmo tempo, um reconhecimento da sua glória e santidade. Isso já aconteceu com você? Com que intensidade? Você tem clareza a respeito de quem você era antes de ter se encontrado com o Senhor? No texto de hoje, a Bíblia está nos ensinando que, uma vez que você recebeu o espírito de escravidão e temor, você não o receberá novamente. Mesmo os quebrantamentos e contrições que Deus produz em você posteriormente durante a sua caminhada com Deus, eles não serão o mesmo espírito de escravidão e temor como foi antes de você ter conhecido a Deus. Quando o cristão é quebrantado por Deus, ele sabe a quem procurar. Ele já sabe do perdão de Deus. Ele já sabe que é filho e não mais escravo. Ele foi adotado por Deus e nunca mais sairá dessa condição. E é sobre isso que nós vamos falar nessa segunda parte, versículo 15. Graça e paz, meus irmãos. É muito bom nós estarmos na presença de Deus, podermos adorá-lo de todo o coração. E eu sei que você, cristão genuíno, já fez isso. Eu quero te encorajar que você continue conectado na presença de Deus e esteja preparado para que o teu coração seja cheio da palavra do Senhor a partir de agora. Eu quero que você observe comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 15. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu quero que você lembre que no capítulo 8, Paulo está interessado em demonstrar a segurança de salvação do cristão. Ele já disse no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e que nenhuma separação há do seu amor. Como eu posso saber se essa é a minha condição? Nós vamos tratar hoje de uma continuação do pensamento de Paulo. Ele já disse que uma pessoa que tem o Espírito se inclina no seu interesse profundo para as coisas espirituais. Essa pessoa se dedica para a santificação. E agora Paulo diz que essa pessoa recebe o Espírito de adoção. O que é esse Espírito de adoção? Quais os sinais da sua presença? E como que nós o recebemos? Veja na segunda parte do versículo 15 do capítulo 8 de Romanos. Mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O que é esse Espírito de adoção? Em toda a adoção existem 3 componentes básicos, o afetivo, o social e o jurídico.
Afetivo porque um pai que adota um filho passa a desenvolver um vínculo com essa criança. E a criança, por consequência, desenvolve um vínculo com esse pai. É social porque essa criança agora é inserida em uma nova família e reconhecida na comunidade como parte dela. Mas é também jurídico, porque legalmente ela passa a ser reconhecida como filho legítimo, com todas as implicações de responsabilidade desse pai, de cuidar, prover, educar e deixar a sua herança. O cristão receber um espírito de adoção significa, em primeiro lugar, que Deus passou a amá-lo de maneira especial, se interessou por ele, construindo um vínculo espiritual e afetivo. E por consequência, o cristão passa a amar a Deus como seu Pai. Como nas palavras do apóstolo João: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O interesse do cristão pelas coisas espirituais, pela presença de Deus e por satisfazer a sua vontade é fundamentado no amor que Deus primeiro dedicou ao cristão. Você percebeu isso, se deu conta desse amor, ele invadiu a sua vida, quebrantando o seu coração, aí você passa a amar a Deus, buscando sua presença e a sua vontade. Uma das maneiras que uma criança é legalmente adotada acontece quando ela já está inserida por um longo período de tempo em uma família e desenvolveu um claro afeto por seus cuidadores, tendo-os como pai e mãe. O espírito de adoção é manifesto nesse interesse afetivo e espiritual pelas coisas de Deus que o servo do Senhor desenvolve em seu coração. Não é simplesmente um senso de dever para com Ele, como alguém que pensa: eu devo ir à igreja, eu devo cumprir minhas obrigações religiosas, mesmo que inclua esse senso. Mas é um interesse claramente afetivo por Deus. Do fundo da nossa alma, amar a Deus, Sua palavra, Sua presença, é uma evidência do espírito de adoção. Em segundo lugar, o cristão ter recebido o espírito de adoção significa que ele nos insere em sua família, nos reconhecendo perante todos como parte dela. É uma implicação social. Paulo usa a expressão o primogênito entre muitos irmãos, para referir-se a Jesus como o primeiro entre seus irmãos, o filho mais velho da parte de Deus, entre muitos outros que foram agora adotados e inseridos na família do Senhor. Como a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 2, versículo 11, por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E também em Efésios capítulo 2, versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Todos esses outros filhos, por adoção, receberam do amor de Deus, da mesma maneira como Jesus foi amado pelo Pai. Como Jesus mesmo declarou em João 17:23, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Meus irmãos, esse é o amor de Deus por nós, agora como filhos adotados. Trabalhando com famílias que buscam adotar uma criança, mesmo que já tenham filhos biológicos, é muito comum que quando eles recebem essa criança, o seu amor por ela, agora adotada, passa a ser igual e em muitos casos superior ao amor desenvolvido pelos filhos biológicos. Isso acontece por causa da sensação de milagre na chegada dessa criança, de encontro, e do desejo cultivado por tanto tempo, ansiando por sua chegada. Você recebeu o espírito de adoção. Significa que Deus colocou sua vida ao lado do seu filho, amando a você igualmente. Você passou a ser reconhecido como membro da família de Deus e, ao mesmo tempo,
se reconhecer como parte dessa família. Toda pessoa que recebeu o Espírito de adoção tem o seu coração aquecido, satisfeito por fazer parte dessa família. Ele tem prazer em fazer parte dela, em ter comunhão com ela. Essa é uma maneira de você avaliar a si mesmo, se possui o Espírito de adoção. Nesse sentido, às vezes eu fico lamentando quando alguém se diz cristão e não tem prazer na companhia da igreja de Deus e nem se sente parte dela. Todo cristão adotado por Deus alegra-se pela comunhão com a igreja. É a sua família, mesmo que ela tenha seus defeitos e às vezes conflitos, mas é sua família. Nenhuma imperfeição ou conflito muda essa condição. Nos sentimos parte uns dos outros, mesmo em tempos como esse de distanciamento social, mas sabemos que temos pessoas que estão conectadas conosco no mesmo espírito, o espírito de adoção. Em terceiro lugar, receber espírito de adoção tem uma implicação jurídica, indicando que o nosso Deus passa a se responsabilizar pelo seu cuidado, supervisão, disciplina e até mesmo herança como filho adotado. De modo que, mesmo que os pais anteriores, os pais biológicos, reclamem a criança novamente para si, nada poderá separar esse filho adotado do pai que agora o recebeu. Nunca mais ele volta à antiga filiação. Nada poderá separá-lo do amor de Deus. O diabo não pode tomá-lo de volta para si. O mundo não pode mais afastá-lo do amor de Deus. Mesmo quando o cristão peca, isso não o tira legalmente da condição de filho adotado por Deus. O pecado pode até prejudicar sua intimidade com Deus e às vezes levar um tempo para que você se sinta novamente livre perante o Senhor. Mas Deus disciplina o filho a quem ama. Esse filho é corrigido diante do pecado. E um sinal claro disso é o retorno ao Senhor, clamando por perdão e reconciliação. Um dos maiores dilemas do Filho de Deus é que ele se sente uma farsa quando peca contra seu Pai Celestial. Porque ele sabe que não será condenado. Ele sabe que existe perdão após confessar e arrepender-se dos seus pecados. Ele sabe que não deixa de ser filho porque pecou. Ele está ligado ao seu Pai pelo amor e pela lei. Nada o separa dessa condição. Mas por causa do amor por seu Pai Celestial, ele se sente movido a honrá-lo e respeitá-lo, obedecendo-o. Essa é a condição de quem recebeu o Espírito de adoção. Agora, quais as evidências do Espírito de adoção na vida do Filho de Deus? Primeiro, a Bíblia está demonstrando que, quando o Espírito de adoção está no cristão, ele clama, Abba, Pai. A Bíblia diz, mas receber o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Trata-se de um clamor, algo íntimo e profundo no coração daquele que foi adotado por Deus. Em seu interior é despertado um desejo de clamar por Deus. Paulo usa essa mesma ideia no versículo 26, quando diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele está descrevendo o clamor ao qual o Espírito Santo induz, inclina o cristão. Não é o cristão que se faz clamar, mas o Espírito Santo. Trata-se de uma busca genuína e profunda por Deus, produzida pelo Espírito Santo. Não é algo próprio do ser humano natural. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos esse clamor interior. Nem sabíamos sobre isso, sequer tínhamos interesse em clamar ao Senhor dessa maneira. Da mesma maneira que o Espírito Santo fez você receber um espírito de escravidão, que quebrantou você, te fez ter real convicção do pecado, agora passa a produzir na vida do cristão um clamor.
não mais de escravidão, como alguém que ainda está perdido, que não encontrou o que lhe faltava, mas de filho, que sabe como encontrar seu Pai Celestial e sabe como ser achado por Ele. O que é esse clamor? É algo íntimo, pessoal, subjetivo. Você simplesmente reconhece que existe esse desejo pulsante dentro de você e clama por mais de Deus. Isso é comparável com o sentimento do amor. Toda pessoa que está apaixonada não precisa que os outros lhe convençam que ela se apaixone. Ela simplesmente se dá conta que está nessa condição, fica consciente disso e faz o que é próprio de alguém que está apaixonado. Deseja a pessoa amada. Da mesma maneira, o cristão, ao receber o Espírito Santo, ele clama por Deus, deseja-o. Nas experiências dos grandes servos de Deus, todos eles foram despertados a clamar por Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles foram tomados pelo Espírito de adoção e glorificavam o Pai Celestial, cada um à maneira como o Espírito lhe capacitava. Em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Eles não conheciam a Deus antes, nem como Deus, muito menos como Pai. Ao receberem o Espírito, foram despertados a clamar pelo Senhor, glorificando-o. Essa mudança de atitude e busca por Deus é próprio da ação do Espírito Santo, o Espírito de adoção. Como Paulo explica em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Se você tem sido incitado, atraído e movido a clamar por Deus, sua alma grita por Ele. Essa é uma prova que você recebeu esse Espírito de adoção, que operou nos apóstolos e ainda opera na Igreja do Senhor nos dias atuais. Essa é a obra própria do Espírito de adoção. Em segundo lugar, esse clamor é específico. Não é um clamor simplesmente por um amigo, por o socorro de alguém distante, mas é um clamor de filho para com seu pai. A Bíblia usa a expressão Abba, Pai. Abba é uma expressão em aramaico, utilizada na Palestina nos tempos de Jesus. Paulo usa essa expressão em aramaico e em grego, Abba, Pai, ambas significando pai. Ele escreve dessa maneira para indicar que Deus passou a ser pai não somente dos judeus, mas também dos gentios, não importando a nacionalidade. Essa expressão, ela era usada pelas criancinhas quando falavam com seus pais. É semelhante à palavra papai nos nossos dias, uma das primeiras palavras aprendidas por uma criança. Naquela época, se você tinha um escravo na sua casa, era o judeu, esse escravo jamais podia usar essa expressão se referindo a um homem livre, por mais próximo que fosse da família. Esse é um jogo de palavras que Paulo usa para nos lembrar que nós não recebemos mais um espírito de escravidão novamente, mas de adoção. E é curioso que essa é a mesma expressão usada por Jesus no jardim do Getsemane, enquanto ele suava sangue e orava: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Paulo usa essa expressão para indicar o tipo de clamor que aquele que foi adotado também passa a ter perante Deus. Isso significa que é o clamor de alguém que de fato conhece a Deus como Pai. Uma criança, quando está com medo, com fome ou precisando de algo, ela sabe a quem chamar, sem precisar de formalidades, receios. Ele sabe quem são seus pais e que eles a amam.
Todas as outras pessoas, quando vão se dirigir aos reis e governantes, eles precisam marcar hora, aproximar-se de maneira formal, mas os seus filhos e netos não precisam dessas formalidades. Eles podem chamar a seu pai, se lançar em seus braços e sabem que receberão a sua atenção. Toda pessoa que recebeu o espírito de adoção passa a conhecer a Deus, não de maneira distante, mas íntima, profunda. Ele é o seu Pai celestial, como diz o escritor de Hebreus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você não precisa de intermediários, formalidades ou receios. Você pode se aproximar diante da presença do teu Pai celestial. Todo cristão que foi adotado por Deus pode achegar-se a Ele e clamar por Ele. Agora, como recebemos o Espírito de adoção? A Bíblia diz que recebemos o Espírito de adoção. Como isso acontece? Todas as vezes que a Bíblia usa a palavra receber relacionada ao Espírito Santo, ela está descrevendo algo que nos é dado, que vem sobre nós, e não algo que nós tomamos ou nos apropriamos. Da mesma forma que não foi próprio da escolha humana termos recebido o espírito de escravidão e temor, assim também não é de nossa livre escolha que recebemos espírito de adoção. Da mesma forma que em uma adoção não é o filho que procura um pai, mas o pai que procura um filho e faz o que é necessário para adotá-lo, da mesma maneira é a ação do Espírito Santo. Nós recebemos o espírito de adoção que nos foi dado quando nos tornamos filhos de Deus. É como a palavra de Deus exemplifica em João capítulo 1, do 12 ao 13. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tornar-se filho de Deus por adoção não é uma escolha humana, não é da vontade da carne ou do homem, mas de Deus em adotar o homem e torná-lo cristão. Então, o que eu posso fazer para receber o Espírito Santo? O que eu posso fazer para ser adotado por Deus? De maneira geral, nada, pois não é uma escolha sua, mas você pode deixar o seu coração propício a receber o Espírito Santo. Primeiro, prove o seu desejo pelo Espírito Santo, arrependendo-se dos seus pecados e confessando-os perante Deus. Ninguém recebe o Espírito Santo enquanto permanece amando o pecado. Segundo, prove o seu desejo pelo Espírito Santo, vivendo em obediência. O desejo e engajamento em obedecer é uma marca que sempre antecedeu a chegada do Espírito Santo no coração humano. Em terceiro lugar, prove o seu desejo pelo Espírito Santo, procurando agradá-lo. Faça o que você puder para agradá-lo. Ninguém recebe o espírito de adoção enquanto estiver obedecendo e agradando ao diabo. Por fim, peça. Peça pelo Espírito Santo em sua vida. Como a Bíblia diz em Lucas 11, 9 e 13. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Existe esse desejo pelo Espírito Santo em seu coração? Mesmo tendo recebido o Espírito, o cristão deve sempre buscá-lo mais e mais. Como diz uma determinada canção: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Esse desejo é marca
de quem foi adotado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você guarde essas palavras no seu coração e você possa crescer a cada dia mais na presença do Espírito Santo de Deus. Até o próximo culto, que Deus abençoe você e tchau, tchau!